Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse nosso bate-papo, que hoje recebe a visita do deputado federal Geninho Zuliani, do DEM. Como vai, deputado? Tudo bem? Tudo bom, Adib? É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Estou disposto a essa entrevista para a gente falar um pouquinho. Exatamente. O tema é o Hospital da região norte de Rio Preto, uma das intervenções mais importantes na área da saúde pública da história da cidade. O hospital, neste momento, está em construção. E para começar a funcionar, o hospital precisa, evidentemente, de equipamentos. E os recursos, boa parte dos recursos para a compra desses equipamentos veio por meio do deputado federal Geninho Zuliani, através de por meio de emendas parlamentares. Não é isso, deputado? Conta pra gente como foi a destinação de 10 milhões de reais para o Hospital da região norte. É isso aí, Adib. Foram 10 milhões que eu vou relatar a seguir, mas antes eu quero aqui parabenizar o prefeito Edinho pela criatividade na concepção da obra, em fazer uma permuta de uma área que não estava sendo usada pelo município, em troca de um hospital construído e tão bonito, com tanta referência importante como é o novo hospital da região norte. Dizer que prefeitura e poder público não foi feito para dar lucro e nem para estocar a área, foi feito para lá na ponta resolver o problema da população, principalmente na área da saúde e do social. O hospital, com cerca de orçamento de 27 milhões de reais, está pronto praticamente, mas falta o essencial. Falta a cama, falta os aparelhos de cirurgia, falta as macas, falta o mobiliário de uma forma geral para dar o conforto e atendimento para a população. O prefeito Edinho priorizou esse pedido para mim quando eu fiz a primeira visita a ele logo depois que ele foi reeleito. E como deputado aqui de São José do Rio Preto, falei, Edinho, eu quero colocar um dinheiro significativo num projeto que vai chegar na ponta, que vai fazer as pessoas terem mais qualidade de vida. E ele escolheu os equipamentos do Hospital da região norte, uma vez que ele já tinha o compromisso da entrega da obra agora para o segundo semestre, e eu de pronto aceitei o convite. Lá de Brasília, nós colocamos 5 milhões de reais de uma emenda impositiva, que já está empenhada e garantida. Nessa emenda, eu vi ontem rapidamente autoclave, que são aqueles aparelhos que esteriliza. Só um autoclave custa 360 mil reais. Mesas de cirurgia, lá são 5 centros cirúrgicos, sem contar todos os demais equipamentos. E agora nós conseguimos mais 5 milhões, totalizando 10 milhões, com uma emenda estadual adquirida por mim através do vice-governador aqui rio-pretense também, Rodrigo Garcia, que ao lado do governador João Dória me liberou essa oportunidade de poder ajudar Rio Preto. Então são 10 milhões que vão dar sentido para o hospital, Pois tem outros investimentos de ar-condicionado, mas aquilo que precisa para inaugurar, para atender e para dar qualidade e saúde para as pessoas, nós já conseguimos garantir a verba. Recentemente o senhor visitou as obras ao lado do prefeito Edinho Araújo, do vice-prefeito Orlando Bolsoni, de vereadores, enfim. Qual que é o sentimento que o senhor teve quando o senhor viu essa obra localizada numa região muito populosa em Rio Preto, uma região das mais importantes para a cidade? E como é que o senhor vê a construção desse hospital no momento em que a saúde pública ganha, por conta da pandemia, áreas assim de tamanha gravidade? Adib, eu tenho dito para os amigos que a política, principalmente nesses momentos de pandemia, ela tem sido, traz muito aborrecimentos no dia a dia, pela dificuldade que a gente passa enquanto deputado, pedidos de vaga na UTI, a população que não respeita eventualmente um toque de recolher, um lockdown, essa polarização toda na política. Então fica um clima tenso para todos nós políticos, que temos que tomar decisões no dia a dia. E momentos como esse de uma visita no hospital é um momento onde a gente se revigora e tem vontade de continuar na política, que é o momento que a gente entrega, que é o momento que a gente fala, valeu a pena todo o esforço. Chegar naquele hospital grande, com uma infraestrutura gigante, na região norte de Rio Preto, que passa dos seus 200 mil habitantes. A região norte de Rio Preto,
Adib, ela é muito maior do que 90% dos municípios brasileiros. É uma região que é completa, com todo o comércio, posto de saúde, mas ainda não tinha o seu hospital. Então, com essa construção e agora com esses equipamentos através das minhas emendas que vão chegar até lá e poder participar desse momento de inauguração e, acima de tudo, aliviar a dor das pessoas, para mim é um motivo muito gratificante. E esse é o gás que nós precisamos no dia a dia para continuar combativo na política. Região Norte, grande região Norte, querida região Norte de Rio Preto, que tem, é claro, uma grande expectativa em relação a esse hospital. Na sua opinião, como é que esse hospital, depois de inaugurado, ele vai mudar o panorama do atendimento, da prestação de serviço na área da saúde para essa população? Em primeiro lugar, parabenizar pela escolha do local, né? Ao lado do anel viário novo, numa região extremamente importante, que facilita o acesso para todos os moradores da região norte. E, muitas vezes em saúde pública, minutos salvam vidas. E as pessoas que tinham que sair da região norte para vir até o HB, ou até a Santa Casa, ou qualquer outro pronto atendimento, poderiam perder sua vida diante do tipo de AVC ou de infarto, qualquer outro tipo de doença que precisa de rapidez no atendimento. Segundo, o conforto das famílias, em poder saber que no seu bairro, na sua região, existe um hospital de ponta, um hospital que vai cuidar do básico, né, e também de média complexidade, mas que será um hospital de ponta, com muitos números de leitos, com salas cirúrgicas e, acima de tudo, diminuir as filas, né? Hoje nós temos filas em todo o Brasil, e Rio Preto não é diferente, de cirurgias de catarata, né? Para fazer os exames preventivos, a mulher com mamografia e tantos outros exames da mulher, para os homens, para diminuir cirurgias como cirurgias de hérnia, que é uma cirurgia relativamente simples, mas que pode ser feito no hospital da região norte, porque lá tem centros cirúrgicos e médicos capacitados e qualificados para isso. Então eu tenho certeza que é um grande ganho para a população, que vão ter condições de não enfrentar filas quilométricas e, ao mesmo tempo, vão desafogar o hospital de base, a Santa Casa e tantos outros hospitais. Aquilo que for cuidado lá na região norte deixa de ser cuidado aqui no centro da cidade. Ou seja, você abre mais vagas, a fila anda com mais rapidez e, da mesma forma que você beneficia Rio Preto, você acaba beneficiando toda a região, por se tratar do HB, que é um hospital regional. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Na sua visão, o grande diferencial do Hospital da Região Norte de Rio Preto é, evidentemente, a localização e a capacidade dele de absorver essa camada, essa população que precisa ter acesso aos serviços de saúde, certo? Exatamente. As pessoas estão próximas ao local de atendimento. Isso, por si só, já dá tranquilidade às pessoas, né? Porque eles estão próximo do local de atendimento. Eles estão próximos para os filhos, para os pais que às vezes estão numa idade avançada. Eles têm preocupação no momento de audiência aonde levar as pessoas da sua família. Então, tendo um hospital na região norte, isso já traz uma tranquilidade para todos os moradores. Quando você fala de um hospital de qualidade, com uma obra de alto acabamento e com equipamentos de ponta, a tranquilidade aumenta mais ainda. E quando você fala do atendimento efetivo, resolver o problema das pessoas, né, diminuir as filas, dar qualidade de vida, sem que as pessoas esperem muito, com conforto, eu acho que esse é o objetivo nosso enquanto homens públicos. Fazer com que os investimentos cheguem, que as coisas acontecem, que a população... Sobre o papel do homem público nessa crise sanitária que o país enfrenta, nós estamos no meio de uma pandemia ainda, né? Muito se questiona o papel dos agentes políticos nessa pandemia. Queria saber, na sua opinião, qual deve ser a atuação na prática, a atuação concreta dos homens públicos diante dessa calamidade sanitária. Adib, eu sou deputado federal, mas já fui também prefeito, já tive do outro lado da mesa no Poder Executivo. Se eu fosse prefeito, governador ou presidente,
e chegasse até mim a notícia de uma pandemia que ninguém conhecia a origem, algo que ninguém sabia o quanto ia durar, e um vírus desconhecido, eu faria como fez o governador de São Paulo. Eu chamaria todos os cientistas, Unesp, Unicamp, USP, aquilo que tem de melhor em São Paulo, montava um comitê de contingenciamento e jogava na mão da ciência as decisões. Até porque eu não sou médico, como o governador de São Paulo não é médico, como o presidente da República também não é médico. E esse centro de contingência, ele demora 1, 2 meses até entender o que está acontecendo. Uma pandemia que já faz quase 1 ano e meio que nós estamos passando por ela. Então eu acho que o homem público tem que ter responsabilidade, decidir aquilo que é de sua competência e delegar aquilo que ele não saiba, aquilo que ele não conhece, não enfrentar a ciência, mas caminhar ao lado dela. Então eu acho que os políticos e homens públicos de responsabilidade fizeram isso. Muito bem, negacionismo não, ciência sempre. E qual é a avaliação que o senhor faz da gestão do prefeito Edinho Araújo e do secretário Aldênis Borim na batalha contra a pandemia, contra a Covid aqui em Rio Preto? Adílio, o Edinho é um político que é referência para todos nós. Eu que sou de uma geração, de uma diferença de idade, o Edinho completando 50 anos de vida pública, eu completando 20 anos de vida pública. Somos de gerações diferentes, mas o Edinho sempre foi um espelho para todos nós, né? Muito sábio, coerente, administrou Rio Preto, está administrando pela 4ª vez, teve o meu apoio na última eleição, trouxemos o Bolsoni, que é o seu vice, que é do meu partido, para fazer essa chapa perfeita para Rio Preto. Mas o Edinho, ao mesmo tempo que ele caminha ao lado da população, resolve os problemas, é muito sensível à crítica, ele também sabe, com coragem, o seu papel. Então, quando ele tem que enfrentar, ele enfrenta, como está acontecendo agora, né? Mesmo sabendo que ele será mal compreendido, né? Mas eu acho que, no fundo, o Edinho e todos os gestores que estão tomando medidas para conter o avanço da doença, medidas para diminuir o tamanho das filas, medidas para salvar vidas, eu acho e acredito que no fim da pandemia, quando nós tivemos aí com 80%, 90% da população vacinada e a pandemia estiver controlada, eu acho que esses gestores vão olhar para trás e vão ter orgulho de dizer: eu acertei, eu tomei a melhor decisão para o meu município, para o meu estado, eu acompanhei a ciência, eu tive coragem de enfrentar, não fui populista. E a guerra contra o Covid ainda não acabou. Nós estamos aí vendo um horizonte, né? A cada dia que passa, novas vacinas aparecendo pelo mundo, o Brasil recebendo outros tipos de vacina que não recebiam até alguns meses. E eu estou muito otimista, dizendo, eu acho que acredito que aí até setembro nós vamos ter pelo menos 80% da população vacinada e a pandemia controlada, né, comparando os números, os dados dos estudos que aconteceu em Serrana, aqui no interior de São Paulo. Mas eu quero aqui parabenizar o prefeito Edinho pela postura e, parabenizando ele, é extensivo ao Aldênis, que é um grande secretário da Saúde de Rio Preto. Certo, deputado. Vamos falar um pouco mais assim do papel preponderante que tem a ciência no combate à Covid. Devemos sempre seguir as recomendações médicas, científicas, em vez de simplesmente seguirmos crenças pessoais que nada acrescentam a uma situação tão difícil e trágica como essa. Para que a população tenha acesso a vacinas e a tratamentos científicos adequados, há que se ter pesquisa científica. E um dos centros de pesquisa avançada para vacinas, por exemplo, é a Faculdade de Medicina de Rio Preto, um dos centros mais importantes do Brasil, não só no ensino médico, mas como também agora na pesquisa sobre a Covid. Como é que o senhor vê o envolvimento, a participação da FAMERP nesse trabalho tão importante em prol da ciência? Bom, a FAMERP é um orgulho para todos nós da região, né? A FAMERP, desde o início das pesquisas da Coronavac, com o seu laboratório de virologia,
né? Nós buscando juntos aí equipamentos junto ao Butantan para acelerar o processo de verificação do contágio, e ela participou efetivamente, né, de todo o comitê de contingenciamento do governo do estado e ao mesmo tempo com todas as pesquisas da Coronavac, que está sendo um sucesso grande. Eu acho que estar aliado à ciência no momento de pandemia é uma atitude óbvia, né? Eu acho que as pessoas que creem em algo fora da ciência é igual aquele que lê horóscopo e acredita que vai acontecer com ele na semana sem nenhum esforço aquilo que ele acabou de ler. Então eu respeito quem pensa diferente, né? Mas de forma eu discordo da ignorância, da falta de leitura, da falta de se aproximar da ciência, de buscar aquilo que os hospitais estão dizendo, que os virologistas estão dizendo, aquilo que o mundo, através da Organização Mundial de Saúde, tem dito. Então é fundamental caminhar ao lado da ciência. E nós caminhamos até agora, pelo menos os governadores, os prefeitos, a mídia tem feito um papel fundamental. Os jornais, telejornais, as revistas, né, tem feito um papel fundamental de ratificar todos os dias a importância da prevenção, a importância da vacina. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Como eu te disse há pouco, exceto a figura do presidente da República no seu comportamento, eu acho que os governadores e prefeitos têm acertado muito. Até para deixar claro, eu não sou oposição ao governo Bolsonaro em Brasília, eu sou oposição ao presidente Bolsonaro no seu comportamento à pandemia. Muitas coisas nós pensamos até igual, né? Nós pensamos do ponto de vista liberal, no ponto de vista reformista. Se você buscar o índice de votação meu nos projetos do governo, dá quase 90%. Mas eu tenho que reconhecer que o seu comportamento na pandemia foi uma tragédia. Não pode se negar a ciência, né? Se eu precisar escrever um texto e pedir uma ajuda para alguém corrigir, eu vou pedir a um jornalista. Mas se eu tiver com uma dor, eu preciso pedir para um médico. Não é a minha profissão, não é a dele e não é na maioria dos governadores. Então nós temos que entregar essas decisões, pelo menos os conselhos que nós temos que receber, tem que ser de pessoas do ramo, cientistas que estão não só estudando, mas pegando referências do mundo para poder tocar a pandemia da melhor forma possível. Antes da nossa conversa, eu dei uma olhada rápida em algumas votações, alguns projetos de sua autoria e consegui perceber que o senhor tem uma atuação bem intensa na área da saúde. A área da saúde me parece que é um dos focos do seu mandato. O senhor, por exemplo, foi criador do projeto do passaporte sanitário, por exemplo, né? E teve também a destinação da emenda ao Hospital da Região Norte. O senhor poderia dizer algumas outras ações suas na área da saúde aqui para a nossa região? Adílio, quando eu me propus a ser candidato a deputado federal, a minha primeira bandeira era a bandeira do municipalismo. Como já dizia Franco Montoro, né? Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, todos moram nos municípios, nas cidades. É aqui que as coisas acontecem, né? É aqui que tem o buraco na rua, é aqui que tem a lâmpada queimada, é aqui que falta o leito de hospital, é aqui que falta a cesta básica para o desempregado, é aqui que nós temos que dar qualidade de vida. Então, o fortalecimento dos municípios e o municipalismo é a primeira grande bandeira. Fui prefeito e sei que 60% dos impostos que nós brasileiros pagamos fica em Brasília. Uma outra grande parte para os estados e um pouquinho para os municípios. Isso dificulta a ação dos prefeitos, que poderiam fazer muito mais do que fazem. A segunda grande bandeira são os programas habitacionais. Eu sou um grande aliado do programa Minha Casa Minha Vida, trabalhei na CDHU, eu sei a importância de uma família ter uma casa própria, em sair do aluguel, em realizar o grande sonho que é ter o lar, né? Não só o lar físico, né? As paredes, mas o lar, família, filhos, trazer a mãe para dentro de casa, dar dignidade. Eu luto lá em Brasília muito para ampliar os programas habitacionais, regularização fundiária, que eu acho fundamental. Eu presenciei a felicidade e a necessidade dessas pessoas. Tenho a bandeira do turismo, também como marca da minha gestão.
O Brasil hoje, segundo os estudos mundiais, ele explora apenas 6% da sua capacidade turística. Então, se o Brasil tivesse uma política de turismo de verdade, hoje o turismo representaria muito mais no PIB e no ganho per capita e na geração de emprego e renda do que representa. Nós não sabemos explorar o turismo internacional com tanta riqueza e tanta coisa boa que o Brasil tem para mostrar para fora. Represento lá em Brasília o agronegócio, né? Não era uma bandeira de campanha, mas quando pisei em Brasília, eu vi que a minha região, a região que eu estava representando, Noroeste, tinha uma economia forte do agro e que o agro como economia tinha um diferencial no peso da nossa região. Me aprofundei, me filiei na Frente Parlamentar da Agropecuária e o agro passou a ser uma bandeira onde eu participo semanalmente também das discussões do agro, que estamos vivendo um momento único, né? Fazendo uma diferença muito grande aí para a balança comercial e gerando bastante emprego e renda também para todos os brasileiros. E depois, Adib, tantas outras matérias importantes, né? Como membro da Comissão de Justiça, todos os projetos que passam no plenário da Câmara, antes passa pela Comissão de Justiça. Para minha felicidade, eu fui escolhido pelo meu partido para ser membro titular da CCJ desde o primeiro dia do meu mandato. Então lá eu acompanho todos os projetos de todas as áreas, desde a dar o nome de um viaduto até um projeto de, por exemplo, esse da Eletrobras que passou a semana retrasada na Câmara. Então são projetos de todas as categorias, de todos os partidos, projetos novos, projetos antigos, mas que como membro da CCJ você acaba com suas ideias, as ideias do seu partido, aprovando ou não para que ele possa ir para o plenário. Então é uma atividade ampla, né, de defesa dos consórcios públicos, de defesa do saneamento básico, dos resíduos sólidos, mas que todo dia ela amplia um pouco o leque de atuação. Muitas vezes por reivindicação da nossa própria região. Então, às vezes tem um tema regional, mas que ainda não está no meu radar, mas por uma solicitação de algum município, de alguma categoria da região noroeste, eu abraço a causa e começo a atuar. Deputado, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os moradores de Rio Preto e em especial para a região norte da cidade. Fico muito feliz de hoje estar morando em Rio Preto, uma cidade que eu escolhi ao lado da minha esposa, dos meus filhos, para morar, para representar, para criar os meus filhos. Eu que nasci em Ribeirão Pires, lá no ABC, São Paulo, meu pai foi trabalhar, eu nasci lá no trabalho dele, assim um pouco acidentalmente, voltei para Olímpia ainda jovem, mas a origem da minha família é Olímpia, meus avós que vieram da Itália, e toda a minha infância e minha juventude eu frequentei muito Rio Preto. Isso se concretizou de verdade na década de 90, especialmente de 94 a 2000, quando eu fiz faculdade e morei aqui em São José do Rio Preto. E depois, como prefeito de Olímpia, né, a minha vinda a Rio Preto era quase que diária, são cidades muito próximas. E hoje, depois de poder olhar os resultados das eleições de 2018, o tanto que uma cidade como São José do Rio Preto, de quase 500 mil habitantes, com pouca representatividade, em virtude do resultado eleitoral, e pelos convites que recebi de amigos, escolhi morar em Rio Preto e escolhi representar Rio Preto e região no Congresso Nacional. A região de Rio Preto tem 102 municípios, eu fui votado em mais de 95, aqui é a sede do meu escritório político, é aqui onde eu moro e aqui eu pretendo trabalhar bastante e representar. Aos amigos da região norte, espero em breve poder estar ao lado do prefeito Edinho Araújo inaugurando esse grande hospital, que está no finalmente aí das obras civis, mais algumas semanas ou meses chegando os equipamentos, e vamos torcer para que até o final do ano a gente faça uma grande inauguração, já sem pandemia, comemorando a vida, comemorando a ciência, para poder entregar para toda essa população da região norte um novo hospital, o único hospital da região norte que vai poder atender a todos com qualidade, diminuindo filas, trazendo atendimento social a todos os riopretenses que moram na região norte. Então essas são minhas palavras, me coloco inteiramente à disposição de todos os riopretenses, não só das autoridades políticas,
mas de toda a sociedade civil organizada, das entidades filantrópicas e todos aqueles que precisarem do apoio político, conte comigo. Estou aqui para representá-los em Brasília. Obrigado, senhor. Eu que agradeço a participação. Vamos comemorar a vida e comemorar a ciência também. Pessoal, estamos terminando aqui a nossa conversa. O nosso convidado hoje foi o deputado federal Geninho Zuliani, do DEM. Agradeço mais uma vez pela presença, pela atenção, por ter aceitado o nosso convite. E um abraço a todos. Até a próxima. Um abraço, obrigado.